Preciosíssimo Pai, estamos reverentemente diante de Ti, de pé, com as nossas cabeças inclinadas, com a nossa vista voltada ao chão. Reconhecemos que nada somos, somos pó, mas Tu és Deus e temos entregado esta vida que Tu nos tens dado em Tuas mãos, Senhor, por livre e espontânea vontade. E Te suplicamos que Tu nos guie para Ti mesmo. Não nos permita ir para a ideia de nenhum homem, nenhuma organização, nenhum um sistema humano, nem para nossas próprias ideias, mas para Ti. Que Cristo seja edificado, construído e consolidado em nossas vidas. Por isso, inclina os nossos corações a Ti, Senhor. Abençoa-nos nesta manhã e administre cada palavra, que não seja eu, o Febrônio, mas o Senhor, ajudando e abençoando e conduzindo o Teu povo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 9. Eu quero dizer isso aqui, que muitas vezes em meu coração eu tenho assim, muito desejo de chamar vocês até para culto quase todo dia, se fosse preciso, para a gente ensinar tantas coisas que devemos falar, devemos ensinar, mas a gente tem que andar de acordo com a necessidade e o passo da igreja. Então, eu mesmo teria muita coisa para vos falar, eu gosto, vejo nas mensagens, estudar as mensagens, mas a gente tem que ir devagar para que todos possam acompanhar o passo. Então, nós queremos ler as Escrituras, Hebreus 9. Depois vocês poderão ler todo esse livro. Foi Paulo quem escreveu, apesar de não marcar o autor, mas pela linguagem é Paulo, e o profeta diz que é Paulo. Qualquer um sabe que é Paulo. No final ele dá saudações a Timóteo e tudo mais, que era seu auxiliar. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino, falando sobre os sacrifícios do santuário. E um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Ele está falando dali do templo, né? Da tenda. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Quer dizer, depois encontramos o lugar santíssimo, né? Que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas do concerto. E sobre a arca, os querubins da glória, que fazia sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando estas coisas assim preparadas a todo o tempo, entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé
o primeiro tabernáculo. Senhor Deus, eu peço que o Senhor nos administre, nos abençoe, nos fale nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Eu desejei muito, muito mesmo estar com vocês nessa Páscoa que passou, para nós meditarmos, olhar dentro deste grande acontecimento, porque é o maior acontecimento que já houve em todos os tempos, é a Páscoa. A morte, o propósito de Deus, o plano de Deus e a ressurreição de Cristo. Então, aí estamos na Páscoa, que nos fala da morte até a ressurreição. Para olharmos dentro de tudo isto, porque Deus, Ele programou salvar o homem através do sangue. Através do sangue. Sem sangue não há remissão de pecados. Quer dizer, todo o plano de Deus, nós vemos desde o Jardim do Éden, o cordeiro sendo morto. Noé matou animais, todos eles fizeram sacrifício, Abel. E isso veio até que Deus estabeleceu um sacerdócio, tomando dos filhos de Abraão, vamos dizer, era neto, né? Levi. E nós vemos esse sacrifício por vamos dizer, milhares de anos, sempre apontando pelo sangue, tudo aquilo era um tipo, tudo aquilo falava de Cristo. Agora, se o programa de Deus foi salvar o homem através do sangue, e ele ainda segue salvando, então tem que ser através do sangue. Porque Deus, Ele é imutável. Se um dia Ele curou alguém, Ele tem que curar. Se um dia Ele salvou alguém pelo sangue, Ele tem que fazer o mesmo hoje. Deus, Ele segue com o seu programa. Nós temos o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento era baseado no sangue de animais. Quando Jesus ele morreu na cruz, naquele exato momento, o Velho Testamento, vamos dizer, os sacrifícios já não tinham mais valor. Por quê? Aqueles animais, aqueles cordeiros, apontavam para Cristo. E ali estava o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como? Derramando o seu sangue, dando a sua própria vida, para nos garantir a salvação, para nos comprar, não é certo? E entramos então no Novo Testamento, quer dizer, o novo pacto. Quando Jesus tomou o cálice, ele disse: tomai e bebei, este é o novo testamento, novo pacto, no meu sangue. Faze isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Quer dizer, mostrando que a salvação, a graça, o plano da redenção está de pé através do sangue. Por isso, tomamos da ceia, o que vamos fazer hoje, como diz, em memória dele, em memória de mim, ele falando, dele. Recordando o quê? Que a salvação é pelo sangue. E vemos que esta obra é conhecida como a obra da graça. Graça quer dizer um favor imerecido. Agora você pode perguntar,
Irmão Febrônio, quando terminará esta obra da intercessão? Quando terminará esta obra da graça? Esta obra ela só termina quando o sangue sair do propiciatório. Você diz, o que é propiciatório? Propiciatório é justamente a arca que Deus mandou fazer e foi revestida de ouro. A tampa dela, sobre ela havia aquela tampa, sobre essa tampa, aquela lâmina de ouro, e havia 2 querubins, com suas asas voltadas uma para o outro, um de frente ao outro. Isso era chamado propiciatório. Essa lâmina tinha como 1,15 m de comprimento por uns 70 centímetros de largura, por aí assim. Então, o sacerdote tinha que entrar além do véu, olha bem, uma vez por ano, levando aquela vasilha com sangue do cordeiro, mostrando que o animal foi morto. Entende? Era o pacto. Então, a palavra propiciatório quer dizer, vem de propício. Deus se tornou propício, a favor. Através de quem? Pelo sangue, porque ele estabeleceu a alma que morrer, que pecar, essa morrerá. Então, é através do sangue que somos reconciliados. Então, o propiciatório é chamado o lugar de misericórdia. De misericórdia. E todas as funções do templo, todas as funções do tabernáculo, aqueles átrios, tudo apontava, Paulo chama isto como o santuário da misericórdia, a propiciação. Quer dizer, a finalidade de todos aqueles ritos complexos, né, dos sacerdotes e todos aqueles cerimonialismos e tanta coisa, tudo aquilo era voltado para a misericórdia. E tudo que Deus tem feito sempre nos aponta para o sacrifício, a misericórdia em Cristo. Vocês estão entendendo? Então vejamos que Deus, ele falava com Moisés sobre este propiciatório. Era ali que Deus vinha, aquela coluna de fogo, sobre aquele propiciatório, e falava com Moisés. E aquela coluna de fogo estava ali. Mas um dia esta coluna de fogo se fez carne e habitou entre nós, derramou seu sangue, e o sangue de Cristo fala. Por isso Paulo diz que aquelas oblações, aquelas alegorias, eram aqueles tipos no Velho Testamento, tudo era tipo, aquilo simplesmente apontava para algo perfeito que viria. Olha bem, até o tempo, diz ele, da correção, até o tempo que chegaria o perfeito, não é certo? E aquele templo que Moisés fez, ele foi feito segundo o modelo do que ele viu no céu. E Deus diz, faça segundo o modelo do que você viu. Quer dizer, o que há aqui são tipos, são sombras. E se aqui foi feito um santuário terrestre, provisório, então há um santuário lá em cima, há um propiciatório lá em cima. Há um propiciatório.
Eu estava vendo o irmão Branham nos dizendo, quando ele pregou o quinto selo e mostrou que aquelas almas debaixo do altar não estão dormindo. Há uma doutrina chamada o sono da alma. Os adventistas tomam isso, os testemunhos de Jeová, os batistas. E o irmão Branham, então, ele disse que não era por discordar do irmão Uriah, o dirigente dos testemunhos de Jeová, mas ele disse que no seu esforço ele procurou mostrar que não há altar de sacrifício no céu. Não há esse altar, esse santuário. E daí ele diz que o único altar mencionado no céu, segundo a sua crença, quer dizer, pode crer no que quiser, é o altar do incenso. Daí no 235 da mensagem, o quinto selo, o profeta diz: se não há altar de sacrifício no céu, então onde está colocado o sacrifício pelo pecado, o cordeiro? Aonde está o cordeiro ensanguentado? Tem que haver um lugar onde está colocado o cordeiro imolado. Onde está o sangue? Agora, o incenso era o perfume oloroso que queimava, a qual a Bíblia diz que são as orações dos santos. Se não há sacrifício sobre o altar, quer dizer, se já não há mais propiciatório, sacrifício sobre o altar, então as orações não podem serem recebidas. Não podem ser recebidas. Somente por meio do sangue sobre o altar do sacrifício é possível que as orações cheguem a Deus. Olha bem. E o plano do diabo em todos os tempos foi este: anular o sangue, o poder do sangue. Eu vi, alguém disse o seguinte: eu não creio em um Cristo hemorrágico. Isso é uma blasfêmia, blasfêmia. Cristo ensanguentado ali em cima, isso é catolicismo. Pois eu creio. Eu creio nesse sacrifício. O irmão Branham cria. Ele sempre falou do sangue. A Bíblia nos aponta isto. Porque se não tivesse este sacrifício falando por nós dia e noite, o que seria de nós quando o diabo está dia e noite nos acusando? Mas Deus está ali nos defendendo, e Deus olha e ele não te vê, ele vê o sangue sobre você. O diabo diz: veja o que ela fez, veja o que ele fez. Deus olha e diz: eu vejo que ele creu, aceitou o meu pacto, quer dizer, o meu contrato, a minha proposta. Ela aceitou. E o diabo diz: fez isso? Você falou: não fez, o sangue cobre, o sangue apaga. Por isso que nos diz em Apocalipse que eles venceram. Eles quem? A noiva. Pelo sangue. Pelo sangue e pelo testemunho. Eu creio. O diabo diz: não, você pecou. Foi o que ele fez com Lutero, né? Diz que Lutero, enquanto escrevia a Bíblia, traduzia, em uma visão o diabo apareceu com um rolo. E disse: Lutero, não pense que você é santo, aqui está todos os teus pecados, porque o diabo tem um fichário. Mas Deus não importa com o fichário dele. Deus nos toma pelo seu testemunho, porque ele declarou: se crermos, entende? Seremos salvos, somos salvos. Daí Lutero olhou para aquele rolo, olhou os pecados desde a infância e disse: realmente, eu cometi tudo isso. Tem mais. Então traga, vai trazendo. Outro, Lutero olhou, por certo, tinha muito mais, era jovem, né?
Falou, olha, realmente eu cometi tudo isso. Tem mais? Então traga. E sabe quantos rolos mais podia ter, né? Daí Lutero olhou e falou, olha, realmente eu admito, cometi tudo isso. Mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me lavou e purificou de todo pecado. Estava com o tinteiro na mão e bate, Satanás. A tinta bateu na parede, quebrou ali o vidro, e era uma visão, né? Mas é isso, você tem que crer. Você tem que crer. Então mas você pergunta, quando que vai terminar a validade do sacrifício da cruz? Quando? Quando que vai terminar? O tempo da graça. Quando que vai sair o sangue do propiciatório, desse lugar de misericórdia? Quando? Irmãos, vocês encontrarão em inúmeras mensagens, não digo inúmeras, mas em dezenas delas, sempre o profeta mostrando que quando entrar o último eleito, aí termina. Agora eu quero falar um pouco sobre esse negócio de entrar, porque às vezes muitos pensam, bem, fulano acabou de converter, então entrou já. Não tem mais misericórdia para ele, quer dizer, ele já aceitou, já está escape. Está escape enquanto ele permanecer, como Raabe permaneceu debaixo daquela misericórdia. Por quê? Somos falhos, somos pecadores, temos dificuldade, e como diz irmão Brana, eu confesso dos meus pecados todos os dias a Deus, porque eu peco diariamente. Quem é que não peca aqui? Para não fazer uso dessa misericórdia? Então, quando diz entrar, não quer dizer porque aceitou o evangelho hoje. Quando o último entrar, a mensagem chamou os eleitos e quem entrou, se todos realmente tivessem entrado, ninguém voltaria atrás, todos seriam cristão de primeira linha, todos seriam eleitos. Eu teria que dizer que todos são predestinados, eleitos. Mas não é assim, nós vemos muitos fracassando, muitos claudicando, como diz um estilo mais rebuscado, né? Mas o que acontece é que a característica do eleito é que ele luta. Erra, mas o Senhor me perdoa, cai, o Senhor me levanta, e ele e ela segue. Entende? Porque Jesus, ele sabe, Deus, ele tinha nome antes da fundação do mundo escrito no livro da vida do Cordeiro. E Jesus veio redimir a estes. E ele tem que permanecer ali até que o último entre. Mas entre, irmão Febrônio, quer dizer, aceita? Olha o processo do entrar. Justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Vamos dizer, até que este último nasça? Não, como um bebê tem que crescer, tem que amadurecer, entende? Até que o último esteja seguro. E enquanto nós vivermos aqui, estamos correndo risco. Você só está seguro depois do arrebatamento, ou depois que a coisinha vier ali, né, com capuz preto. Né? Então, veja vocês. A morte, para que você entenda. Então, aí sim, não há mais necessidade deste altar falando, porque você já não tem mais um acusador te acusando. Então, você entrou. Então, no nosso caso, até que o último entre, até que chegue
o arrebatamento. Tem? Ou então que você parta. Ou eu, né? Qualquer um pode ir. E depois disto, do arrebatamento, então vem o juízo sobre o mundo. Aquele propiciatório de misericórdia, aquela mão de Deus estendida para quem quiser, termina. Aquele altar onde o sangue falava, a favor do pecador arrependido, aquele lugar se transforma em um lugar de fumo, quer dizer, fumaça. Trovões e relâmpagos, que quer dizer o quê? Juízo. Se eu admitir que não há mais misericórdia, então estamos no juízo. Cadê o juízo? Os sistemas do mundo seguem, está aí, entende? O diabo está por aí e a coisa vão prosperando, está do bom e do melhor ainda. Então nós não podemos, ninguém pode jogar suas ideias, suas teorias acima da realidade, dos fatos reais. Não vamos viver utopias de homens, quer dizer, coisas imaginárias de homens. Temos que andar com nossos pés no chão, na palavra, quer dizer, bem seguro. Saber onde pisamos, saber no que cremos. Muitas vezes vocês têm ouvido o profeta dizer, eu vou ter que adiantar, senão não... A noiva, ela sobe no final da era, no capítulo 3 de Apocalipse, é isso? Quando ali está a era de Laodiceia, ela sobe. A era Laodiceia termina com arrebatamento. No capítulo 4, eu ouvi uma voz que diz, subi aqui, é o tipo do rapto. E então, o que João, ele viu que relâmpagos, trovões, é o juízo sobre. A noiva não estará mais sobre a terra no tempo desses juízos. Ela subirá às bodas do Cordeiro, e esse mundo estará sob o juízo de Deus, que não é o juízo do fim do mundo, é um juízo, vamos dizer, natural, pragas, peste, guerras, e tantos tipos de problemas. Entende? Mas a noiva estará ali, e ela só volta quando? Apocalipse 19. Então, se ela sobe no final da era, se ela não subiu, é porque a era não terminou. É porque ela está aqui. Por isso, disse, alguém pode dizer, quando que termina a intercessão? Você sabe o que disse o irmão Brana? Enquanto a igreja estiver aqui, não terminou. Não terminou. Está bem? Não terminou. Mas quando terminar, é porque a porta se fechará. Aí não há mais oportunidade. Entrou quem entrou, ficou fora quem ficou. O ônibus passou e quem perdeu, perdeu. A pessoa pode gritar, Senhor, me perdoa, chorar lágrimas de sangue, com um genuíno arrependimento, mas já não há mais misericórdia. A pessoa pode dizer, eu vou fazer o que é certo, agora eu vou obedecer, agora eu vou vestir como é preciso, agora pode fazer muito mais. Entende? Passou a oportunidade. É igual a declaração de imposto de renda. Tem o dia, até tal dia. Passou, passou. Passou o horário do banco fechar? Fechou. Não tem jeito de entrar. Se aqui no natural é assim, lá. Então, veja, irmãos. Quando vai terminar? Vamos repetir. Quando o sangue sair do propiciatório, quando a igreja se for daqui. Aí só haverá graça para Israel. Isso é outro assunto, é com eles. Mas o tempo da misericórdia terminou.
para conosco, gentios. Você diz, mas quem vai fechar? Ora, é quem abriu, é Deus. Não é A, não é B, não é C, não é fulano, não é o mestre, não é outro aqui, outro acolá. Não é o homem. Ninguém com suas interpretações, com suas ideias. Houve um tempo que o Papa, o Roma, fez isso. Mas eles hoje não falam, mas ainda seguem crendo. Porque há pessoas, quando vê que a coisa dá contra, eles quieta, mas você diz, acabou. Acabou nada. Aquilo está queimando igual palha em arroz. Aliás, igual fogo em palha de arroz. Vai quietinho por baixo. Entende? Houve um tempo que a misericórdia estava só na Igreja Católica. E o Papa, como representante, ele era o único que tinha autoridade para salvar. Mas daí, sabe o que houve? Um bom negócio. A coisa tinha que valer tanto em dinheiro, as indulgências. Porque a misericórdia estava nele. Olha, se comprava com cavalo gordo, vaca gorda, com qualquer negócio, e fazia negócio. Porque estava ali, ele se apossou, como diz a Escritura, se assentou no lugar de Cristo, no lugar de Deus, querendo parecer Deus. A misericórdia estava nele. Lutero, vocês veem o filme de Lutero, é aquilo, é bem a história. Lutero encontrou o bêbado ali, um bêbado da paróquia dele, e deu uma bronca com ele, e ele, eu tenho aqui a minha salvação. Então, deixa eu ver. Tinha um recibo. O representante de quem tinha misericórdia deu um recibo para ele. Está salvo. Quanto custou, não sei. Foi onde começou o problema, que daí Lutero mostrou que a salvação está em Cristo, a justificação é em Cristo. Não crê em um homem. Esse negócio de dizer a misericórdia está em nós, isso é um espírito católico, tem a história, ó. É o que diz a Bíblia, o que é, já foi, o que adivinha também já foi. Busque na história e você vai ver exemplo. Entende? E ali resolvia com dinheiro. Mas hoje não é preciso usar dinheiro. Não, claro que não. Mas hoje pode se usar. Passe para cá e ela é usada para ti. Irmãos, eu quero dizer uma coisa. Estamos conversando, a misericórdia, ela pertence a Deus. Ele diz, terei misericórdia de quem eu tiver. Me compadecerei de quem me compadecer. Então, ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. É Deus. Entende? É Deus. Agora, Deus nos diz que nós devemos ser misericordiosos. Sede misericordiosos, como o vosso Pai que está no céu é misericordioso. Não é isso? Ou sede perfeitos. Sede misericordiosos, misericórdia eu quero. Sede perfeitos, como o vosso Pai que está no céu é perfeito. E você vai encontrar tudo isso dentro da Bíblia, Lucas 5, 48, Lucas 6, 36. Mas isso não quer dizer que você tem que ocupar o lugar da santidade de Deus, o lugar da misericórdia de Deus. Entende? É a mesma coisa. Você pode dizer, mas Cristo habita em nós. Cristo habita em mim. Claro. E é por isso que temos que usar de misericórdia como Ele usou conosco. Então, veja, que nós somos o quê? Nós somos beneficiários da misericórdia de Deus, não proprietários. Não proprietários. Se você se vê como um proprietário, um dono, você vai usar daquilo como você bem quer. Então, daqui um pouquinho tem que... Ave Maria, cheia de graça, rogai por nós, os pecadores. Tem que pedir para ela. Tem que pedir para os santos modernos. Entende? Porque a misericórdia está ali.
Irmãos, está ali como benefício para a pessoa. Não que você tem domínio. Porque desde quando Deus deixou do seu trono de misericórdia? Me diga, desde quando? O teu trono, ó Deus, permanece eternamente. Desde quando? Vamos aqui. Por que você usa de misericórdia? Vocês conhecem a parábola do credor incompassível em Mateus 19? O homem devia um pouquinho, devia uma quantia, foi diante do seu senhor, ele se ajoelhou, chorou, rogou, eu te pago, eu te pago, eu te pago. Saiu dali, o patrão perdoou, saiu dali, pegou o outro colega pelo pescoço, tu me paga, tu me deve. O patrão, vamos dizer, perdoou 100 mil reais, e ele encontrou o colega ali que devia 100 reais, agarrou no pescoço, agora é comigo. O patrão soube, chamou, você não deveria usar de misericórdia com teu companheiro igual eu usei contigo? Olhe a oração Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos. Se deve usar. Então é porque alguém usou contigo. Mas, estão me entendendo? Amém. Mas não que você é dono, proprietário. Isso seria ocupar o lugar de Deus. Querer ser igual a Deus. Não é certo? Por que você é santo? Deus, entende? Por que você é santo? Sede santo como vosso Pai que está no céu. Por quê? É porque Deus está em nós. Quando Deus apareceu a Moisés, disse, Moisés, tire a tua sandália porque o lugar que você pisa é santo. Por que aquele lugar era santo? Ele era santo por conta própria? Você é santo por conta própria? Santo é porque Deus habita na pessoa. Isso é o que faz ser santo. Se não habita, não é. Vai dizer que você usava de misericórdia sem antes conhecer essa misericórdia? Você nem sabia perdoar, nem sabia esquecer, entende? E tanta coisa mais. Onde você aprendeu a usar misericórdia? Aos pés de Cristo. Agora, o que é a tua santidade? Não é por conta própria. A Bíblia diz que nossa santidade é trapo e imundícia diante dos olhos de Deus. Bom, eu me falou um dia sobre isso e é aquilo mesmo. Agora, como eu disse, se você ocupar o lugar da misericórdia e a misericórdia está em mim, eu não creio nisso de jeito nenhum. Porque tem hora que eu estou com raiva que ninguém me diz que eu vou sei usar misericórdia, não, viu? É uma luta, é uma guerra, né? E você também. E você também, não vai dizer. Agora, Deus não, Deus tem, Ele é Deus. Então, veja, irmãos, não passa de teoria, papo, blá, 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 slogan, sabe? Slogan, até o papagaio aprende a falar, mas nem sabe o que está falando. Então, se a coisa você tem, realmente, a misericórdia está em mim, por que você tem que pedir a Deus? Quem pede, porque não tem. Por que você não pede para você mesmo? Usa ela para ti mesmo. Use ela para você mesmo. Ora, se ela está inteiramente em você, use ela. Como você bem quer. Mas quem pede é porque não tem, não está com ele. Abraão intercedeu, ele não usou de misericórdia, ele intercedeu por aquele que usava misericórdia. Não é isso? Quando Deus queria destruir Sodoma e Gomorra, se tiver 50, se tiver 40, 30, 10, por que por Abraão? Ele não podia não ter nenhum. Ele ia perdoar. Mas ele suplicou a Deus, Deus disse, tá, bem, até 10. Nós podemos interceder.
Assim como podemos orar por uma pessoa. Agora, deixe Deus curar a quem Ele quer. Não é isso? Foi o que Deus uma vez falou por profeta. Então, nós podemos interceder junto àquele que pode dar. Não é isso? Agora, esse slogan, eu estou parando um pouquinho nisso, porque não passa de um slogan, um chavão de palavra. A misericórdia está em nós. Eu quero dizer isso aqui, 50% disso é verdade e 50% é mentira. Verdade, quando ela está em nós, nós aceitamos e permanecemos debaixo do sangue. Aí está comigo. Se não fosse, como diz o irmão Brana, se não fosse a mão de misericórdia, como que ele disse? Eu teria ido, eu já... Hã? Como que é? Não. Se Deus tirar a sua mão de misericórdia de mim, eu seria igual a qualquer um outro. Quer dizer, assim a misericórdia está em mim. Agora, mentira, sabe como? Quando a pessoa quer se apropriar disso, igual o Papa fez, né? Nós somos os beneficiários do Calvário. A Páscoa, aí está. Não somos proprietários, somos beneficiários. E há muita diferença entre ser um beneficiário e um proprietário. Agora, vamos dizer ainda desse slogan, a misericórdia está em nós. Eu pergunto, onde a Bíblia diz isso? Mostra-me pelo menos um versículo, ou um parágrafo, onde o irmão Brando diz isso. Me mostre. Me mostre. Temos que ter cuidado aonde colocamos nossos pés. E eu quero dizer a vocês, nunca deixe a tua fé se fragmentar, quer dizer, dividir, ficar dependendo só de citaçãozinha, parágrafo ali, porque pode reunir os parágrafos das mensagens bíblicas e fazer falar o que quiser. Pode você usar a própria mensagem contra o próprio profeta, se você quiser. A própria palavra dele. Só corta aqui, emenda ali. Por isso eu tenho dito, pegue a mensagem e leia. Conheça o contexto dela. Tem gente que discute o selo sendo que nunca nem leu. Nunca nem não conhece nada. Por quê? Alguém fez isso aqui? Vendeu, como disse o Collor para o Lula, né? No seu primeiro debate. Ele come pela mão dos outros. Que o Lula comia pela mão dos outros, do Brizola e outros mais. E repetiu e o Lula ficou quieto. O Lula ficou quieto. Irmãos, vou eu deixar de ler uma mensagem para me ler um livro de citações? Está doido? Mas vamos aqui. Vamos entrar em um outro assunto. Pastor, mas o cordeiro, aqui está o X da questão. O cordeiro saiu do trono. Então, se ele saiu, é porque a misericórdia acabou. Ele tomou o livro da mão daquele que estava no trono. Se ele tomou o livro e abriu os selos, então concluiu. Aparentemente, irmãos, teria que ser assim, por uma lógica superficial, humana, natural. Mas vamos então. Eu quero dizer, o livro estava na mão de quem? De Deus. Apocalipse 5. O que significa o livro? Vamos lá. O livro da redenção. Só nisso já fala. Então, tudo que Adão perdeu, voltou para a mão de Deus. Não foi para a mão do diabo. E ali está Deus dizendo, quem é digno? Dá-me um parente redentor.
O anjo podia ser digno, mas ele não é nosso parente, ele não é humano, ele não dorme, ele não ronca, não é? Vamos dizer assim. E outras coisas mais, né? Então, veja, ele não é nosso parente. Por isso que Deus se teve que fazer nosso semelhante, nosso parente. Tomar. E se ele virasse homem e não tivesse a nossa natureza, não seria nosso parente. Porque parente não é a forma física. Parente é a natureza. Compreende? Porque um anjo tem uma mesma forma, mas ele não é parente. Então, vejamos isso aqui. Mas o livro, pastor, vou repetir. O livro foi tomado. O livro foi aberto. Os selos foi revelado. Os mistérios foi aberto. Inclusive, quando fala selos, mistérios, você não tem que pegar só cavalo branco e vermelho dali para frente, não. É todos os mistérios. O irmão Brand diz, está nas mensagens, é batismo, é a divindade, é semente da serpente, é toda a mensagem. Casamento, divórcio, é tudo. Entende? Tudo que Deus trouxe, isso pertence o quê? São selos. O irmão Brand às vezes chama de selos, às vezes chama de trovões, e às vezes chama de mistérios. Mas é a mesma coisa. Então, mas pegando uma ideia muito rápida e conclusiva, ligeirinha, né? A pessoa diz, se pegou, se tomou o livro, se abriu os selos, só abriu porque tomou. Então, acabou a misericórdia. Acabou a intercessão. Irmãos, veja o que diz o profeta. Que ele abriu, tomou o livro, entende? Que ele veio para abrir os mistérios. Quer dizer, há um processo. E nós devemos acompanhar o processo, o desenrolar de todas as coisas. Por exemplo, ele toma o livro e vai requerer. Requerer. Eu pergunto, ele já requereu? Ele permanece ali na intercessão por todos os eleitos. Mas ele já requereu esses eleitos? Quando é que ele requer? Você vai numa loja e compra uma coisa. Pagou o preço. Daí você diz o quê? Me dê aqui. E ele vai requerer a terra também. Tudo que Adão perdeu, aquele poder, ele vai requerer. E a terra já foi requerida? Por isso que nos diz em Apocalipse 18, que louvando a Deus, diz, e os reinos do mundo voltaram a pertencer ao Senhor nosso Deus. Não é agora que ele requereu. Vocês estão vendo? Então, irmãos, mais outra perguntinha aqui. Ainda antes de eu ler uns parágrafos aqui, temos que avançar, né? Muita gente pensa que ele tomou o livro, foi agora em 63. João, no ano 95, 96, quando ele viu ali na ilha de Patmos, aquelas visões, e escreveu o livro de Apocalipse, ele diz que viu o cordeiro, saiu do trono, o cordeiro veio e tomou o livro da mão daquele que estava sentado. Mas será que foi agora, 63, ou foi 95 e 96? Quando? O assunto é quando que isto aconteceu? Quando? Que ele tomou o livro. Sabe quando? Por isso que eu queria falar, na Páscoa. Quando ele morreu, ressuscitou, ele disse, eu venci. Não chore, João, o leão da tribo de Judá. E ali veio o cordeiro, sanguentado. Eu venci. Me assentei com meu pai no seu trono. Então ele tomou o livro e se assentou no trono do pai. Agora ele tomou o livro como leão? Me diga, vamos lá, irmãos.
ele tomou como cordeiro. O que é cordeiro? Um animal de sacrifício. E quando ele abre o livro, Apocalipse 10, 1, ali está ele com o livro aberto na mão. Quem é aquele? Cristo é que abriu. E ele tinha sobre si o quê? Vamos. Vocês têm que ser uma classe mais atenta. Ele tinha sobre si o quê? O arco celeste. O que é o arco celeste? É o pacto, é o propiciatório. Não quer dizer por Deus nesse tempo ter revelado a sua palavra que terminou a misericórdia. Não, ele ainda tem sobre si o pacto. Tomou o livro como o cordeiro, olha, ensanguentado. Se assentou naquele trono propiciatório, permanece ali até que o último chegue, e quando ele revelou, ficou ali, determinou o tempo, quando haveria de revelar os mistérios da Bíblia, dos últimos dias. Quer dizer, a verdade que ele revelou agora, foi porque era o tempo de revelar. Por isso, o irmão Branham diz, vocês verão isso, que ele diz, não, ele levantou para revelar, não para requerer, para revelar. Estão compreendendo? Vocês têm paciência comigo. Vamos aqui, alguma coisa. Eu tenho a mensagem, a brecha, né? O intervalo, né? Aqui vem o cordeiro imolado, e ele veio, o quê? Para fazer sua reivindicação sobre sua obra de redenção. Ele falando, o cordeiro, vindo, para fazer reivindicar, quer dizer, eu quero minha mercadoria. Não sente você o desejo de se distanciar um pouco a um canto, a sentar e chorar um pouco? Aqui vem um cordeiro, ainda ensanguentado. Não há nada lá, todas as celebridades estavam ao redor, mas não havia nenhum deles que pudesse fazê-lo. Então aqui vem o cordeiro agora, seus dias intercessórios, havia terminado os dias de mediação, e quando este primeiro anjo estará de pé ali, espere até que entremos nos selos, e o tempo não será mais. Isto é certo, essa meia hora de silêncio. Daí ele segue falando, eu estou lendo do 208 ao 210. Agora ele vem à cena para reclamar seus direitos. Observe o que acontece, que coisa, pelos quais ele havia sido imolado, pois veio para se tornar parente do homem, para morrer em seu lugar, para redimi-lo. Mas o ancião estava certo quando disse que ele era um leão. Veja, o ancião chamou e disse, um leão, porque ele tinha sido um cordeiro, um intercessor, um cordeiro sangrento, mas agora ele está vindo como um leão. Seus dias de intercessão terminaram. Mas então veja, enquanto ele é cordeiro, a intercessão termina. Quando termina a intercessão, ele se torna o quê? Leão, quer dizer rei. Aí ele já é o quê? Juiz, não é mais advogado. Vocês estão entendendo isso? Então, deixa eu ler mais alguma coisa aqui. Sexto selo. Sexto selo. É muita. Aliás, vamos ao quarto selo. Aqueles nomes que foram colocados no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo surgirão tão certo quanto qualquer coisa. E esse é o porquê Jesus se assentou ali e aguardou com sua obra mediadora até essa última semente. Ele saberá exatamente quando atingi-la. Entende? Eu vou saltando aqui. Sobre o irmão Livale. Quando aquele último membro do corpo tiver entrado nesta última era,
deve ser: a coisa seria revelada naquele tempo. E aqui está, exatamente correto. Então, veja, tem que atingir a última semente. O parágrafo, quarto selo, parágrafo 96, 97. Também, que dizes ser este? Parágrafo 34. João viu o livro na mão daquele, isso é a mensagem 64, que estava sentado no trono, e não havia ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra que fosse digno de até mesmo olhar para o livro. Mas um dos anciãos disse: eis que o leão da tribo de Judá venceu. João, olhando para ver um leão, ele viu o cordeiro que tinha sido morto. Um cordeiro ensanguentado saiu e tomou o livro e subiu no trono e se assentou. Quando foi isso? Na Páscoa. Por isso que Jesus veio e diz: todo o poder me foi dado dos céus e na terra. Ele é digno. Então Jesus tomou o livro e se assentou no trono do Pai. E ali é o propiciatório, e esse trono é o trono do propiciatório, porque o sangue fala por nós. O irmão Brana diz que aonde está este cordeiro, o corpo de Cristo, aonde está? É, irmão Daniel? Está neste santuário, lá na intercessão. Ninguém vai substituir este corpo. Eu já vi conjecturas dizendo que que o corpo de Cristo hoje é alguém. Vocês já sabem o que eu quero dizer. Irmãos, aquele corpo não nasceu em pecado. William Branham nasceu pelo desejo de sexo. Aquele homem, Jesus, ele nunca disse: Pai, me perdoa. Ele nunca pecou. Olha bem, quem vai substituir? Quanto que já ouvi pessoas dizendo: a oitava era. Se tem uma oitava era, tem que ter um oitavo mensageiro. Nem que seja por um minuto. Mas tudo termina no final da sétima era. Isso fugiria da matemática de Deus. Vamos aqui. Agora, o cordeiro, no tempo da intercessão aqui, ele sabia que ali havia nomes que foram colocados ali desde a fundação do mundo. E enquanto aqueles nomes não estiverem sido manifestados sobre a terra, ele tinha que permanecer ali como um intercessor. Por isso que nós seguimos pregando o evangelho, pregando a mensagem, e não apoio nisso aí que diz: se é eleito, vem. Ou os eleitos já entraram, já terminou. Não. Enquanto não chegar o último, nós temos que ir atrás. Pregar. E ele não tem estrela na testa, por isso você tem que jogar a palavra. Agora essa palavra cai em cima do real, em cima do falso. O falso vai dizer como os fariseus: tem demônio. O verdadeiro, como a samaritana, vai dizer: vejo que és o Cristo. Então, veja, irmãos, às vezes você pensa que aquela pessoa é só aceitar a mensagem, só ser batizado, olha, está inteirinho, impecável. Para que gente mais impecável do que Caifás, Anás e toda aquela gente? E Jesus foi em busca de ladrão, ex-prostitutas, prostitutas e tudo. Você tem mais sucesso indo atrás nos valados de um bêbado, aí a pessoas incrédulo, ateu, do que viver correndo atrás de religioso. Religiosa é como uma terra, irmão, inçada, cheia de praga. Depois você vai ficar a vida inteira puxando carrapicho dessas coisas. Nunca estão contentes, porque já foi cozido com coisas erradas. É uma questão de espírito. Bem, alguém perguntou ao irmão Brana, se o tempo cessar, quando os selos forem abertos, quer dizer, o tempo terminou quando os selos foram abertos.
Alguém pergunta. Quando os selos foram abertos. Então o milênio é também terminado, não é? Olha, gente da igreja do irmão Brana. Pergunta e resposta, número 3, parágrafo 15. Não, o tempo não terminou quando os selos foram abertos. Confundiram isto. O que aconteceu? Os mistérios foram revelados. Quer dizer, o livro foi manifestado em revelação, aberto para revelar. Não é que acabou o tempo. Quando você vê em Apocalipse 10, o anjo disse, e o tempo não será mais, eu pergunto a vocês, quando é que você pensa que o tempo não será mais? Quando? Vamos lá. Depois do arrebatamento. Então o tempo não será mais. É, como diz o profeta, é o fim de todas as coisas. É o fim desse sistema mundial, é o fim de todas as coisas. Não é o tempo em si, porque o tempo ele segue pelo milênio, o tempo depois do milênio ele segue misturado com a eternidade, entende? A eternidade e o tempo juntos se abraçarão. Então, o que houve abertura? Para abrir os mistérios, só isto. Há um processo. Não que o tempo cessou, vê, somente observe atentamente agora, rode a fita, se você tem isto na fita. Por isso que o irmão Brana sempre diz, diga o que está nas mensagens. Você entende? Bem, se não entende, deixa quieto aquilo ali, não vai forçar, porque você mais se afasta da verdade. Então, irmãos, o que é, eu quero entrar nisso aqui antes de irmos para o final. O que é o livro de Apocalipse? É uma palavra grega, Apocalipse quer dizer revelação. Revelação. É como um artista que faz seu trabalho, sua escultura, um escultor, né? E ele tampa aquilo com lençol. As pessoas podem deduzir, isso, ele fez aquilo, ele fez um macaco, ele fez um homem, ou ele fez um anjo. Mas as pessoas só vão ver claramente quando ele tirar o véu. Fazer o Apocalipse, quer dizer, tirando o véu, tirou o véu, aí sim, vai ver o que é. E é o que Deus fez nesses últimos dias, através de um profeta, porque Deus não faz nada sem antes mostrar os seus profetas. Isso não vem por pastor, por mestres, não. Isso veio por um profeta. Porque o livro de Apocalipse, ele é um livro escrito em símbolos. É um livro simbólico. Você vai ver dentro dele o quê? Besta, cavalo, dragão, uma mulher embriagada com sangue dos santos. E o que mais? Você vai um castiçais, entende? Os castiçais ali, e a estrela na mão, entende? De Cristo, e os 4 animais, e sei lá o quê. De tudo você vai ver. São símbolos. Agora, não é todo o livro de Apocalipse, tudo que é só símbolo, não. Ali há realidades. Por exemplo, os 144 mil é uma realidade? Não é símbolo. A Nova Jerusalém é uma realidade? Então não é símbolo. Está bem? Estamos entendendo? Você diz, irmão Febrônio, quem diz isso? Foi quem Deus deu autoridade. Um homem chamado William Mario Brana é que nos disse isso. Ele diz assim, o livro de Apocalipse foi o selo do último testemunho do Senhor Jesus. Começaremos com o capítulo 1 e penso que poderíamos começar em algum dos outros símbolos. Agora, toda a Bíblia está escrita em símbolo. Todo o livro está escrito em símbolos. É difícil haver ali alguma coisa que seja direto à palavra.
onde se pode pôr o dedo e dizer, é isto. São símbolos. Deus tem uma forma e uma razão para fazer. Então, veja, nem tudo é símbolo. Você tem que saber o que é e o que não é. Senão você vai espiritualizar tudo ou materializar tudo. Tem que haver o quê? O equilíbrio. O equilíbrio. O pássaro, ele voa porque ele tem duas asas para se equilibrar. O homem que anda em cima daquela cordinha, ele tem uma vara para se equilibrar. Porque em tudo há extremos e nós devemos se equilibrar. Nem tudo é espiritual, nem tudo é natural. Não é certo? Estão entendendo? Agora, por que Deus escreveu o livro em símbolos? Para esconder dos sábios entendidos. Foi por isso. Porque senão a coisa ficaria à vista. Entende? É uma forma de Deus esconder as coisas dos sábios entendidos, e isso teria que vir ser revelado por um profeta. Agora, quem vai crer? Os crentes. Aqueles que Deus chamou, não é certo? Então, irmão, você vê ali no livro de Apocalipse, se fala de trono. Vamos olhar, é um símbolo. Trono é um símbolo. Vocês estão muito quietos, mas estão entendendo? É bom, de vez em quando, dizer um amém para saber que estão aí, né? É um símbolo. E Deus assentado em seu trono. Foi mostrado em visão a João, foi visões. Visões vêm sempre em símbolo. Até mesmo sonhos para nós, que vêm para você, apesar de ser tão simples, Deus falando diretamente, mas veja, sempre vem em símbolos. Por exemplo, quando você sonha com cobra, uns sonham com cobra, outros sonham com rios, correnteza, alguma coisa você se identifica, vou passar por uma luta braba, não é? Sempre vem por símbolos, você não pode tomar coisa no pé da letra, igual o trono. Tem gente que pega como se fosse uma cadeira, um trono. Trono significa autoridade. Entende? Autoridade, domínio. É o lugar que o rei se assenta. Agora, a cadeira em si é autoridade? Não. É quem está ali. E aonde está esse rei, está o seu trono. Aonde a Dilma vier no Brasil, ali está o trono dela. Ela é a presidente. Se ela sair do Brasil, tem que entregar o vice. E é ele que determinaria, não é certo? Agora, desde quando Deus já deixou de ser o trono? Nunca! Nunca! Isso ali, irmãos, vamos dizer, talvez a irmã Inês nos ajude. Isso é uma figura de metáfora, é assim que se fala, irmã Inês? Figura de linguagem. Por exemplo, Jesus disse, eu sou a oliveira. Ele não é uma árvore. Ele não é uma árvore. Tomai e bebei, isto é o meu corpo. O católico diz, virou o corpo, virou sangue. Não, é o símbolo, são tipos. Entende? Deus nunca deixou do seu trono, o teu trono permanece, ó Deus, eternamente. Vamos explicar melhor isso, essa figura linguagem. Deus em morfe é a palavra usada, Deus em morfe, quer dizer, Deus em forma. É como um artista que entra no quarto, veste uma roupa tal, e sai ali e faz o papel de uma pessoa. Usa uma voz diferente. Lá no teatro, em certa altura, ele volta ali dentro, veste outro e faz outro papel. Volta lá, faz outro papel, faz outro papel. Ele é uma pessoa cada vez que ele é um artista? Não. Ele é a mesma pessoa, fazendo papéis diferentes. Quando Deus apareceu como Melquisedeque, apareceu na coluna de fogo,
Entende? Era Deus em forma, em morfe. Então, quando nós olhamos ali, o cordeiro saiu, sanguentado e veio, é Deus em forma, o mesmo Deus, que tomou o livro, se assentou no trono, é o mesmo Deus, gente. João antes ele olhou e não viu esse cordeiro. Por quê? Ele estava no trono, ele saiu do trono, tomou e se assentou. Entende? É Deus em formas. Por isso que nós temos que respeitar as dispensações. Por exemplo, Pai, Filho e Espírito Santo. São dispensações. E nós temos que respeitar essas manifestações, porque nos diz a Escritura também que o último inimigo a ser vencido é a morte. Depois ele entregará aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Quer dizer, Deus em um processo, em morfe, trabalhando, mas tudo resume que nele mesmo. Então esse assunto que você olha e vê que o Cordeiro é Deus. Deus se fez carne. É Deus, a intercessão é Deus, não é um segundo intercedendo por nós. Paulo diz, olhai por vós, por todo o rebanho de Deus, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo. Sobre o rebanho de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Atos 28, né? Verso 28. Resgatou com seu próprio sangue. O sangue de Jesus não era o sangue de um gentil, nem de um israelita, de um judeu. Ele era o sangue de Deus. Então, veja, você não pode tomar coisas no pé da letra. O livro de Apocalipse, eles são figuras. Ele diz alguma coisa, cada uma dessa figura, e até muitas coisas pode dizer. Então, vocês vejam que ele foi anunciado como leão, é uma figura, Deus em morfe, e apareceu como cordeiro, Deus em morfe. Apareceu Deus no trono, entende? Deus em morfe. O cordeiro veio até ali, Deus em morfe. Compreende? Deus trabalhando desta forma. Irmãos, que Deus nos ajude, eu tenho dificuldade de me expressar. Vamos aqui, que acho que estou terminando já. Então, vamos aqui. Quando terminará a misericórdia, a intercessão? Ficou respondido? Quando o Cordeiro sair do trono. Acabou. Terminando o quê? A misericórdia, o sangue sai, e ali aquele trono se enche de fumaça, juízo, raios, trovões, pronto. E como diz irmão Brano, enquanto a igreja está aqui, não acabou. Não acabou. Irmãos, vamos olhar mais dentro da Páscoa, apesar de ter passado esses dias, mas vamos olhar mais profundamente o que significa a Páscoa. Eu sou tão feliz de saber que ali, que este sangue fala por mim, né? Eu não confio em mim, não confio no grupo a quem me associo, eu confio, dependo inteiramente, olho para esta graça. Não tenho justiça própria, não tenho nada bom, eu dependo desta graça ali. Amém? E quando estiver do outro lado, quero olhar para trás e ver que Ele usou desta graça, comigo e com vocês, e nós vamos fazer um Pentecostes daquele bem grande. Não é certo? E você vai dizer, a graça, irmão Febrônio, eu também vou dizer a graça. Não é intelecto, não é justiça de ninguém, é a misericórdia, é o propiciatório por nós. Então, eu creio nisto.
Antes de terminar, vou dizer uma coisinha assim, e esse assunto, Cordeiro saiu do trono, Jesus já veio, essa é a doutrina, saiu, entende? Ensina que saiu, só que a coisa apertou muito, Goiás disse, vai embora com essa doutrina sem misericórdia. E daí inventaram uma segunda coisa. Não, então está em nós. Antes não estava, inventaram. Porque essas coisas, irmãos, são camaleão. O que é um camaleão? Muda de cor. Vocês conhecem camaleão? Aperta daqui, sai ali. Aperta dali, sai ali. Eu quero dizer, você nunca vai convencer a ninguém. É uma questão de espírito. Agora, você é minha ovelha, então me ouça. Se é minha ovelha, não vai ficar atrás de homem aí, igual mulher vai andar atrás de homem, não. Entende? Confia ou não confia. Então é isso. Há um pastor, essa igreja tem um pastor. E na minha ausência, quem responde aqui é o pastor Daniel, auxiliado pelos mesmos que nos auxilia aqui, oficialmente. Então, ela não tem 2 pastores, 2 líderes. Ela tem um pastor. Agora, compete ao pastor, se você tem alguma dúvida, tem alguma coisa, queira saber, mas, por favor, desde que esse saber seja para ter o crescimento espiritual, não para ficar atendendo curiosidades. Entende? A gente, quando tem curiosidade, tem que deixar de lado, senão termina fazendo igual Eva. Veja a curiosidade de Eva, onde levou ela. Ela era virgem espiritualmente e naturalmente. Porque a virgindade ela tem 2 lados, o espiritual e o natural. E a primeira coisa que o diabo fez, violou a virgindade espiritual dela. Oi, irmã Eva, eu tenho uma revelação nova, você não pode ver que pode comer de todos os frutos? Não, mas olha, por isso. Deus sabe. E era parte verdades, era verdades. Uma verdade que Deus disse que não era para fazer. Entende? Quando ele violou a virgindade espiritual dela, a fé dela, aí ele violou ela fisicamente. E quando você deixa um ismo violar a tua virgindade espiritual, ele vai fazer de você o que quer, igual a serpente fez com Eva. Eu recordo que eu preguei há muito tempo aqui uma mensagem. O irmão Toninho ainda estava conosco. Mantenha a tua virgindade. Creio que é assim, né? Virgindade espiritual. Eu nem sei por onde eu andei naquilo, porque essas coisas vêm assim, sob uma inspiração. Depois, para me lembrar, até tenho que voltar lá também e ver bem por onde andou. Mas aonde está dizendo, mantenha a tua virgindade. Olha, faz tanto tempo isso, que o irmão Toninho ainda estava conosco, né? Faz quanto tempo que ele partiu? 7 anos. Mas isso está disponível, aí tem esse CD. Então, compete a mim, se vocês, a vosso pastor, entende? Se há alguma coisa que a gente pode ajudar, tudo bem. Mas outra coisa, eu não sou de viver correndo atrás de detalhezinhos e coisinha e bibi. Não, eu não sou um homem disso. Eu sou mais prático, simples, mais direto e prefiro ficar mais no que é, vamos dizer, básico, necessário. Eu não gosto do carro, entende? Eu não sou de ficar pondo cromados e coisinhas, acessórios, tanta coisinha, não. Agora que eu andei vendo uma coisinha ali, mas eu não sou. Mas eu gosto de ver o motor bom, eu gosto de ver a coisa que funciona. Entende? Funciona. O volante assim. Um vendedor, ele perde tempo ficar mostrando tititi para a gente, sabe? Para mim, ele perde tempo. Quero saber se a coisa é econômica, se funciona, se é bom.
Não é isso? Agora tem gente que gosta do acessório. E nem tanque, nem gasolina no tanque tem. Não tem nenhuma vida cristã. Gente, nunca você entre em detalhes. Guarde isso, por favor. O diabo está em detalhes. Você nunca vai ganhar dele na discussão, no papo. Nunca. Ele é o maior sofista. É isso que diz, Marinês? Sofista, né? Ninguém vai ganhar dele no papo. E você deve entender que há coisas que são questão de espírito. É espírito. Quando você vê que é uma questão de espírito, se afaste. Quando uma pessoa me diz, a era Laodiceia acabou, eu vejo o irmão Brana, antes de morrer, perguntar isso a ele. Ele diz, não acabou, você entendeu mal. E a pessoa não admite? Quem sou eu? Se o profeta não convence, eu que vou convencer. Se o profeta nem ele deu volta naqueles que dizia que ele era Jesus Cristo e começou a colocar em um lugar, eu que vou dar volta, você que vai dar volta? Porque é filho, porque é pai, porque é A, porque é B, porque é C. Gente, quem está de pé cuida para que não caia. Não diz que fulano não caia, Beltrano não caia, que o pastor tal não caia. Não, quem está de pé. Porque caído não cai. É quem está de pé que pode cair. Fiquemos de pé. Mas não caia, tá? Senhor Deus, te agradecemos por trazer estas coisas e nós não estamos trazendo isto, tu bem sabes, para combater, para isso, para aquilo, mas para ajudar os teus filhos a ver o que o Senhor tem feito por nós, o valor do Calvário, e assim eles serão mais fortes na fé, confiarão mais. Porque quando a gente olha para a gente mesmo e vê tanta debilidade, isso é tão desanimador, mas é tão bom saber que o Senhor nos compreende e sabe o que somos. E que o Senhor, como um pai, tem misericórdia do filho, o Senhor tem misericórdia dos seus. Muito obrigado, ó Pai. E assim vá o Senhor nos fortalecendo nossas raízes, de fé em Tua Palavra e que possamos ser mais do que vencedores. Em nome de Jesus, seja com cada um dos seus. É a minha oração. Amém. Bom dia a todos.